Pessoal, vamos lá? Vamos falar de sociedade, sociedade. Isso aqui, ó, primeiro assunto do nosso livro. O livro é o livro 1, ainda, ó, esse daqui. Peguem um livro para estudar, a gente vai precisar dele. Essa aula vai ficar gravada para que vocês possam fazer uso dela quando for possível, a hora que quiser, certo? Ela vai ficar gravada aqui, além da nossa aula ao vivo, vai ter também essa aula gravada. Então, vamos lá, ó. Quando se pensar em sociedade, quando vir para isso aqui, para o lado de sociedade, lembre sempre, né? Se a gente pensou em sociedade, ela pensou na sociologia. A sociologia é justamente a disciplina, ou a ciência, melhor falando, a ciência que vai trabalhar sobre isso. Então, vocês vão estudar na sociologia, quando chegar no primeiro ano do ensino médio, principalmente, sobre esses três grandes caras que estão aí conversando, Durkheim, Marx e Weber. Né? Eles estão conversando nessa figura, é claro, não que eles estivessem sentados numa mesa conversando sobre sociedade. Cada um tem uma versão sobre a vida em sociedade, cada um compreende como é que foi essa vida em sociedade. Então, ó, a primeira coisa que você tem que pensar quando colocar na cabeça sobre vida em sociedade, que vivemos em sociedade, é que se formam vários grupos. E elas se modificam a cada tempo, e elas se modificam em tempos mais longos, em algum período, em outros períodos os tempos são mais curtos, porque tudo depende de um processo histórico, de processo de condições, as condições materiais de cada tempo. Agora a gente liga todas as mudanças muito à questão tecnológica. Então, tudo isso faz parte de um entendimento sobre o que é o estudo da sociedade. Então, ó, a sociologia, que é justamente a ciência que vai estudar sobre essas relações sociais, ela nasce no século XIX, nasce junto com as outras ciências humanas também, como método. Né? Isso a gente vai estudar depois em filosofia, nem se preocupe agora com isso. Mas ela nasce no século XIX. E junto com ela vem o método da história, vem o método de outras ciências importantes, como ciências físicas. Ela se consolida nesse período, perdão. Então, ó, é importante demais perceber a sociologia como a ferramenta de estudo da sociedade dentro da ciência. E principalmente esses três caras, Durkheim, Marx e Weber, que são chamados clássicos da sociologia, os três grandes pensadores da sociologia. Então, aí, ó, no slide 2, a gente vai ter os agrupamentos humanos compartilham tempo, espaço, costumes e padrões comuns. Isso são sociedades. Muito cuidado com essa parte de padrões comuns, porque é o seguinte, sociedades antigas, Durkheim vai falar sobre como era que as sociedades se organizavam, certo? Então, ele vai chamar uma sociedade mecânica e outra de orgânica. Essa solidariedade mecânica vai estar ligada às sociedades antigas. Elas são com padrões mais sólidos. As sociedades pré-capitalistas, elas se formavam desse jeito. As nossas sociedades não, elas são chamadas das solidariedades orgânicas, porque elas são mais diversas. Então, você vai ter dentro de uma cidade, por exemplo, dentro de uma cidade mesmo, vários grupos sociais vivendo, porque eles são diversos mesmo. Existem diversas formas de produzir economia hoje. As cidades, tem algumas cidades que são mais rurais, outras cidades são industriais, outras cidades vivem do comércio. Tem localidades que vivem da educação, por exemplo. Então, se você está no entorno de uma universidade, você vai perceber ali que os movimentos, o que se forma em torno dali às vezes são algumas coisas que são formadas por conta daquela universidade. A cidade está toda ligada, mas sempre variando. Não é? Então, você não tem um padrão específico para toda a sociedade, mas você tem padrões de comportamento, espaços de convivência, costumes. Então, ó, é por isso que ele vai desenvolver um monte de temática de estudo. Um exemplo da transformação da sociedade são as relações virtuais na atualidade. Vejam só, imagine se esse problema aqui acontece há uns 30 anos. Será que a gente ia conseguir dar aula? Muito difícil, não? A internet não estava
tão acessível como ela é hoje. Os aparelhos de celulares, o aparelho de celular não tinha as ferramentas que ele tem hoje, os aplicativos que se tem hoje. Essa ferramenta que eu estou usando aqui, ela não existia, ela não era possível há 30 anos. Então, as relações seriam totalmente diferentes. A gente não sabe se teria aula, se arrumaria um jeito de dar aula, não sei, passando com um megafone na rua para avisar todo mundo, fazendo programa, contratando horário na televisão, não sei como faria. Se ia ser no rádio, todo mundo a partir de hoje aula no rádio, porque é a única ferramenta que nós temos para que as crianças continuem estudando. Então, o módulo 2 e 3 já está falando da nossa sociedade brasileira, como ela se formou. E aí entra a importância da história para você entender a formação da sociedade brasileira. Então, vamos lá. Sociedades se organizam em cada período. A gente, na história do Brasil, a gente passa por Brasil colônia, Brasil monarquia e Brasil república. As sociedades nesse tempo, elas foram diferentes e elas não são iguais durante todo o Brasil colônia. No Brasil colônia, por exemplo, você tem um processo pré-colonial, que dura de 1500 a 1530, um processo de colonização que inicia em 1530, vai durar ali até todo esse período logo do século XVI, e depois ela vai se transformando. Tem invasões holandesas que trazem novas ideias para aqui. Tem o período da mineração, onde há retorna essa vinda de estrangeiros para o Brasil, uma invasão na região de Minas Gerais, a população aumenta. Você tinha primeiro uma sociedade escravocrata voltada quase que apenas para cana-de-açúcar, e depois você diversifica a economia. Então, você tem que entender a história para compreender as transformações sociais pelo qual esse país passou e ainda vai passando, porque ele vai se modificando o tempo todo. Então, no slide que trata justamente sobre essa formação, a gente tem aí, sociedade brasileira, não é? Começando pelas sociedades indígenas, passando pela chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Vejam só, sociedades indígenas, cuidado com essas ideias que nós temos sobre os indígenas no Brasil, de pensar que os indígenas eram pessoas desprovidas de inteligência, que os indígenas, quando chegaram aqui, eram bobos que aceitaram os portugueses dominando. Não, eles viviam de acordo com o que o tempo deles permitia, com o que o ambiente deles permitia, certo? Eu estou usando um termo errado, não é? Porque, cuidado, não é que seja errado, é que não é bom estar sendo utilizado. Porque quando a gente fala deles, cria uma ideia de separação. E aí vocês vão entender porque eu não quero que faça essa ideia de separação. Porque a população indígena faz parte da formação nossa como brasileiro. Todo brasileiro ele tem parte de uma formação indígena, africana e europeia. A gente incorpora isso, claro, os descendentes de indígenas, mais na questão indígena, o descendente de negro, mais na questão africana, o descendente de português, por exemplo, não é mais ligado a essa coisa. Mas, no final das contas, você tem o que se chama de miscigenação, que não significou. Cuidado com miscigenação para não tentar justificar desigualdades, que é o que a gente vai chegar no final. Então, vamos lá. As primeiras sociedades, vocês estão estudando isso em história, que fala sobre os primeiros povos da América, e isso incluindo os povos que viviam na nossa região, elas viviam totalmente dos recursos naturais, viviam da caça, da pesca, do cultivo, tinha uma divisão de tarefas, era muito ligada à questão de divisão sexual de trabalho, divisão de idade por trabalho. Quando eu falo sexual, não entendam como se o homem mandando da mulher ou coisa do tipo, divisão por característica física mesmo, certo? E um senso de coletividade, eles existiam. De repente, chegam os portugueses por aqui. Quando chegam os portugueses, inicia um processo de exploração indígena. Ao mesmo tempo que acontece esse processo de exploração indígena, os portugueses também estão vindo com uma nova cultura. Os indígenas eram politeístas,
os portugueses chegam aqui com o catolicismo, eles passam por um processo chamado de processo de aculturação. Não é? Muitos indígenas são levados, a igreja entendia que eles não deveriam ser escravizados, tira ele dessa situação de escravidão, leva os indígenas para uma outra condição, e essa condição é de pegar esses indígenas, levar para as aldeias, e nas aldeias eles vão sendo trabalhados, alguns passam por um processo de cristianização, ao mesmo tempo que outros continuam sendo explorados. Era chamada Guerra Justa, que era contra os indígenas que não aceitavam aquilo ali, que não aceitavam aquela condição de aculturação. E aí, depois que se nota que não tem mais tanto indígena para trabalhar e precisa de muita gente para trabalhar nas plantações de açúcar, recorre-se à escravidão africana. Não é? Os portugueses buscam os negros no continente africano, trazem para o Brasil. Aqui no Brasil eles passam a essa condição de escravos, e aí você vai entender uma construção que nós temos na sociedade brasileira. Pega qualquer dado que você tiver social, que vai colocar negros, indígenas e população branca europeia no Brasil, você vai perceber que os dados sociais, todos os dados sociais, qualquer pesquisa que for para falar sobre quem consegue, quem está nos melhores postos de trabalho, quem tem a maior renda do Brasil, não serão os povos de descendência africana e os povos de descendência indígena, porque justamente são os povos que são explorados lá no início. Então, vejam só, durante esse processo de colônia e império, há uma imposição dessa cultura europeia sobre as outras. Durante o Brasil República, tenta voltar para essa coisa pública e começar a dar um valor à questão da diversidade cultural, mas aí com um atraso de tempo gigante. E aí nós temos um problema muito sério no Brasil, porque no Brasil tem uma concentração de renda. E essa concentração de renda levou o Brasil ao quê? A uma desigualdade absurda. A desigualdade é muito grande no Brasil. Um país que se assemelha ao Brasil nessas questões, vocês podem pegar qualquer país que teve em seu histórico um período de escravidão, você tem uma parte da população que é descendente desses que foram escravizados e passam por uma condição, boa parte deles, de inferioridade econômica, né? De inferioridade social, de estar dependente o tempo todo. Cuidado com, mais uma vez, cuidado com o uso das palavras, e eu estou me cobrando, porque eu usei aqui inferioridade, e entenda a inferioridade como alguém, não como alguém menor, alguém que está numa condição de despossuído do dinheiro, não é? Da renda, porque é uma péssima distribuição de renda no Brasil. Então, essas pessoas são pessoas que são negadas direitos a ela. Nós temos 3 linhas de direitos importantes dentro da democracia: os direitos sociais, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. E eles são negados, todos eles, a essas pessoas, a esses grupos de brasileiros. Nós estamos enxergando isso agora em meio dessa crise, uma grande parte do Brasil que está com mais dificuldade ainda de sobreviver. Os Estados Unidos, que tem uma história semelhante à nossa quanto a questão escrava e questão onde você tiver população negra na América, né, população preta que seja duas coisas você vai perguntar: qual a origem dessas pessoas? Então você vai encontrar o indígena e o africano. E eles todos têm em condição de pobreza. Você tem um exemplo hoje nos Estados Unidos, a Covid-19, a maioria das vítimas que falecem são a população preta americana. Por quê? Consequência da desigualdade social. A desigualdade social é um grande problema. É um grande problema construído através da história do Brasil. É isso que eu quero que vocês entendam. E para terminar, nós temos aí o Nelson Mandela. Ele é um grande líder da luta contra a desigualdade, e ele diz, né, enquanto a pobreza persistir, a verdadeira liberdade não existirá. Pessoal, vocês vão responder, certo, a algumas questões do livro. A gente vai falar sobre isso na aula ao vivo. A gente vai responder o para conferir,
tentar responder para conferir. Tentem responder também os exercícios de aplicação, os exercícios propostos, certo? Os exercícios propostos estão na página 265, página 266 e na página, página 265, página 266. Se vocês puderem também, né, fazer, se ainda não fizeram os exercícios de aplicação, façam também, tá certo? Obrigado, que a gente tenha mais encontros presenciais, né? Infelizmente a gente não chegou a ter uma aula presencial, mas vamos dando esse jeitinho por aqui, né? Vamos trabalhando por aqui. Essa aula fica gravada, mas teremos, lembre-se, isso aqui, a gente já teve aula ao vivo no momento da aula. Isso aqui está gravado. Um beijo para vocês, certo? E bom restinho de semana para todos.